Você está comendo o pão errado, e isso pode estar sabotando todo o seu tratamento do diabetes sem que você perceba. Durante anos, médicos e nutricionistas repetiram a mesma frase para milhões de pacientes com diabetes: tire o pão da sua vida, tire do café da manhã, tire do almoço, tire para sempre. E milhões de pessoas obedeceram. Com tristeza, com sacrifício, com aquela sensação amarga de que cuidar da saúde significava abrir mão de tudo que tornava a comida agradável. Mas tem um detalhe enorme que essa conversa nunca incluiu, um detalhe que muda tudo. Existem pães que não disparam a glicose, pães com índice glicêmico tão baixo que o seu corpo os processa de forma completamente diferente. Pães que não apenas não prejudicam sua insulina, mas que ativamente ajudam a estabilizar o açúcar no sangue depois que você come. E se você passou anos evitando o pão com medo, o que eu vou te mostrar hoje vai mudar a forma como você enxerga o seu café da manhã e talvez até o seu tratamento inteiro. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Voltando ao pão, porque o que vem agora é o que a maioria das pessoas com diabetes nunca ouviu do próprio médico. O problema nunca foi o pão. Foi o pão errado. Hoje eu vou te mostrar 5 pães que você pode comer sem elevar o açúcar no sangue, com números reais, com combinações práticas, com tudo que você precisa para começar já no próximo café da manhã. Mas antes de chegar nos 5 pães, eu preciso que você entenda uma coisa que vai fazer toda a diferença na hora de escolher. Porque sem entender isso, você pode sair daqui, comprar o pão errado, achando que é o certo, e continuar disparando a glicose sem saber por quê. Daqui a pouco eu explico. Primeiro, o número que a maioria ignora. Existe um número chamado índice glicêmico. Ele mede a velocidade com que um alimento eleva o açúcar no sangue depois que você come. Quanto mais alto o número, mais rápido e mais violento é o pico de glicose. O pão branco comum tem índice glicêmico de 75. Alto. Perigoso para quem tem diabetes. Mas aqui vem a parte que choca a maioria das pessoas. O pão integral que todo mundo acredita ser a opção saudável, esse pão tem índice glicêmico de 71. 4 pontos de diferença, quase nada. E sabe o que isso significa na prática? Significa que trocar o pão branco pelo pão integral de mercado é como trocar um problema por outro quase igual. Você acredita que está se cuidando, mas seus números no glicosímetro continuam altos e você não entende por quê. Isso não é falta de disciplina, é falta de informação. E a diferença entre os 5 pães que eu vou te mostrar hoje e o pão integral comum do supermercado é a diferença entre um rio que transborda e um que flui tranquilo. Mas tem uma armadilha enorme nesse mercado que você precisa conhecer antes de comprar qualquer coisa, e eu vou te revelar ela no momento certo, porque ela afeta diretamente 3 dos 5 pães dessa lista. O primeiro pão da nossa lista é o que mais surpreende meus pacientes quando descobrem: o pão de quinoa. E eu já sei o que você está pensando, que parece estranho, que não é o mesmo, que nunca vai substituir um pão de verdade. Eu ouço isso toda semana no consultório. Mas antes de falar do sabor, vamos falar do que ele faz dentro do seu corpo. O pão branco tem índice glicêmico de 75. O pão integral comum tem 71. O pão de quinoa tem índice glicêmico de 53. Isso não é detalhe. É a diferença entre um pâncreas sobrecarregado e um que consegue trabalhar em paz. Mas o índice glicêmico é só o começo da história. A quinoa é um dos únicos alimentos de origem vegetal que contém proteína completa, os 9 aminoácidos essenciais que o seu corpo precisa, algo que você normalmente só encontra na carne ou nos laticínios. E isso importa para o diabetes por uma razão muito concreta. A proteína retarda a digestão. Ela freia a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Não tem pico, não tem transbordamento, não tem aquela queda de energia que te deixa com sono e com fome 1 hora depois de comer. Além disso, a quinoa tem magnésio. E aqui vem algo que a maioria das pessoas com diabetes não sabe.
48% das pessoas com diabetes tipo 2 têm deficiência de magnésio, e essa deficiência faz com que as células respondam pior à insulina. É um ciclo que se retroalimenta. Menos magnésio, mais resistência à insulina. Mais resistência à insulina, pior controle do açúcar. O pão de quinoa quebra esse ciclo por dentro. Atendi uma paciente chamada Maria, 64 anos, que há 4 anos não tocava em pão. 4 anos olhando para a cesta de pão na mesa da família e dizendo para si mesma que não podia. Sua glicose em jejum ficava constantemente em torno de 148 e a glicose 2 horas depois do café chegava habitualmente a 192. Propus que ela incorporasse 2 fatias de pão de quinoa no café da manhã durante 30 dias, sem mudar mais nada. Aos 30 dias, a glicose pós-refeição tinha caído para 159, 33 pontos a menos, só mudando o pão. Ela me disse que o que mais a impactou não foi o número. Foi que pela primeira vez em 4 anos, ela tinha tomado café da manhã sem culpa. Como comer? 1 a 2 fatias por refeição, não mais que 4 por dia. No café da manhã, toste uma fatia e coloque um ovo mexido com meio abacate. A combinação de proteína, gordura saudável e carboidrato de absorção lenta te mantém estável por 3 a 4 horas, sem fome, sem queda de energia, sem vontade de beliscar algo doce antes do almoço. Onde encontrar? Em lojas de produtos naturais ou mercados com seção integral. O detalhe crítico na embalagem: o primeiro ingrediente tem que ser quinoa ou farinha de quinoa. Muitas marcas usam quinoa como ingrediente secundário, mas a base continua sendo farinha refinada. Esse pão não serve. Leia sempre o rótulo. E se quiser fazer em casa, com 200 gramas de farinha de quinoa, 2 ovos, 120 ml de água, 1 colher de chá de fermento e 1 pitada de sal, você tem um pão completo para a semana toda. Mas o segundo pão da nossa lista faz algo diferente. Algo que o pão de quinoa não consegue fazer sozinho. Ele tem um ingrediente que clinicamente reduz a velocidade de absorção da glicose em até 40% a mais do que qualquer outro pão dessa lista. E você provavelmente tem esse ingrediente em casa nesse momento sem saber que ele poderia estar no seu pão. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você já foi ao médico, saiu com um monte de orientações sobre o que não pode comer e na hora do café da manhã não sabia mais o que colocar no prato? Escreve aqui nos comentários qual foi o alimento que você mais sofreu para tirar da sua alimentação depois do diagnóstico. Essa troca nos comentários ajuda outras pessoas que passam pela mesma situação a saber que não estão sozinhas. O segundo pão é uma mudança de patamar. O pão de linhaça tem índice glicêmico de 35, o pão branco tem 75, o integral comum tem 71. Estamos falando de um pão que impacta sua glicose menos da metade do que o pão que você provavelmente está comendo agora. Menos da metade, com o mesmo prazer de comer pão, mas o índice glicêmico é só uma parte da história. A linhaça tem 2 armas que trabalham juntas de uma forma que nenhum outro pão dessa lista consegue igualar. A primeira é a fibra solúvel, que, em contato com a água, forma uma espécie de gel dentro do seu intestino. Esse gel literalmente envolve os carboidratos que você comeu e freia a absorção deles. O açúcar não entra de uma vez. Entra em gotejamento, lento, controlado, sem transbordamento. A segunda arma são os ômega 3. A inflamação crônica é uma das principais causas da resistência à insulina. Quando suas células estão inflamadas, elas não conseguem responder à insulina, mesmo quando há suficiente na corrente sanguínea. Os ômega 3 da linhaça reduzem essa inflamação de forma ativa. Um estudo clínico mostrou que incorporar linhaça moída na alimentação durante 12 semanas reduziu a resistência à insulina em 25% e diminuiu a glicose em jejum em média 19 pontos. Atendi um paciente chamado Sebastião, 67 anos, que chegou com glicose pós-refeição de 198 e hemoglobina glicada de 7,8.
Há 2 anos comia pão integral achando que era sua opção segura. Quando expliquei a diferença entre índice glicêmico de 71 e de 35, ele me olhou sem entender como ninguém tinha dito isso antes. Mudamos apenas o pão integral pelo pão de linhaça. Só isso. Em 90 dias, a glicose pós-refeição tinha caído para 162 e a hemoglobina glicada estava em 7,0. 36 pontos a menos na glicose depois de comer. Com o mesmo hábito do café da manhã, só pão diferente. Como comer? Para o café da manhã, toste uma fatia e coloque queijo cottage natural, sem açúcar, e uma colher de chá de sementes de chia por cima. A combinação de fibra da linhaça, proteína do queijo e ômega 3 da chia cria uma barreira quase perfeita contra os picos de glicose. O índice glicêmico dessa refeição completa cai para aproximadamente 28. O que observar na embalagem? O primeiro ingrediente deve ser linhaça moída ou semente de linho moída. Se aparecer farinha de trigo nos 3 primeiros ingredientes, esse pão não te serve. E se quiser fazer em casa? 200 gramas de linhaça moída, 2 ovos, uma colher de chá de fermento em pó, 80 ml de água e uma pitada de sal. Mistura tudo, forma uma massa, coloca no forno a 180 graus por 35 minutos. Pão caseiro sem açúcar oculto, sem conservantes, com controle total do que está comendo. Agora, o terceiro pão da nossa lista é o mais conhecido de todos. E por isso é também o mais perigoso de escolher errado. Estou falando do pão integral. Porque existe uma armadilha enorme no mercado que afeta diretamente quem tem diabetes. O pão branco tem índice glicêmico de 75. O pão integral verdadeiro, feito com grão completo sem processamento, tem índice glicêmico de 51. São 24 pontos de diferença. Isso se traduz em glicose pós-refeição significativamente mais baixa, menos trabalho para o pâncreas e energia estável por horas. Mas aqui vem o que ninguém te diz no supermercado. 80% dos pães que dizem integral na embalagem não são integrais de verdade. As marcas usam a palavra integral como apelo de marketing, mas o primeiro ingrediente continua sendo farinha de trigo enriquecida, que é exatamente a mesma coisa que farinha branca refinada com vitaminas adicionadas artificialmente. O índice glicêmico desse pão é praticamente idêntico ao do pão branco. Você está pagando mais, acreditando que está se cuidando e disparando a glicose do mesmo jeito. Antes de continuar, preciso te dizer algo importante. Se você está sentindo que está errando em alguma coisa no controle do diabetes, mas não consegue identificar o que, existe um material completo que preparei para ajudar exatamente nisso. O Guia do Diabético. Como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas. Disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele reúne de forma prática tudo o que você precisa saber para não cair nessas armadilhas que acabamos de falar. Muitos pacientes me disseram que foi o material que finalmente fez as peças se encaixarem. Está no comentário fixado agora mesmo. Como identificar o pão integral de verdade? Uma regra simples. O primeiro ingrediente tem que dizer farinha integral de trigo ou 100% farinha integral. Se diz farinha de trigo, farinha enriquecida ou qualquer variante sem a palavra integral na frente, aquele pão não serve. Devolve na prateleira. Quanto menos ingredientes, melhor. Um pão integral de qualidade não precisa de mais de 5. Farinha integral, água, fermento, sal e talvez um fio de azeite. Se a lista tiver 20 ingredientes com nomes que você não consegue pronunciar, aquele pão está ultraprocessado, mesmo que a embalagem diga integral em letras grandes. O grão completo conserva 3 camadas que a farinha refinada elimina: o farelo, o gérmen e o endosperma. Essas 3 camadas juntas têm fibra, magnésio, zinco e vitaminas do grupo B, que funcionam como um freio natural sobre a glicose. Como comer? Uma fatia tostada com meio abacate amassado, uma pitada de sal, pimenta do reino e um fio de azeite extra virgem. O índice glicêmico dessa combinação completa cai para aproximadamente 32. Um dos cafés da manhã mais protetores para quem tem diabetes tipo 2.
O quarto pão da nossa lista é o que mais divide opiniões no consultório. Quando eu menciono, metade dos meus pacientes diz que aquilo não é pão de verdade, que é seco demais, denso demais. E então eu mostro os números no glicosímetro 2 horas depois, e a conversa muda completamente. Estou falando do pão de centeio. O pão branco tem índice glicêmico de 75. O integral verdadeiro tem 51. O pão de centeio 100% integral tem índice glicêmico de 41. Quase metade do pão branco, mas o índice glicêmico não é a parte mais impressionante. A parte mais impressionante é o que ele faz dentro do seu intestino. O pão de centeio tem o dobro de fibra do pão branco convencional, e parte dessa fibra é um tipo muito específico chamado beta-glucana. Ela forma um gel viscoso dentro do intestino que age como uma comporta reguladora. Intercepta os carboidratos que você acabou de comer e os libera na corrente sanguínea de forma tão lenta e controlada que o pâncreas quase não precisa reagir. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que comer pão de centeio no lugar do pão branco durante 8 semanas reduziu a glicose pós-refeição em 27% e melhorou a sensibilidade à insulina em 22%. E tem algo mais que quase ninguém menciona. As bactérias benéficas do seu intestino influenciam diretamente como o seu corpo processa o açúcar, e a fibra do centeio é um dos alimentos favoritos dessas bactérias. Com semanas de consumo regular, ela melhora a sensibilidade à insulina por dentro. Não é efeito imediato, é efeito acumulativo. Atendi um paciente chamado Osvaldo, 71 anos, com glicose em jejum de 158 e glicose pós-café chegando habitualmente a 209. Há anos comia pão branco tostado porque era o único que assentava bem no estômago. Propus que mudasse para pão de centeio 100% integral por 60 dias. Só esse ajuste. Aos 30 dias, a glicose pós-café estava em 174. Aos 60 dias, estava em 151. 58 pontos a menos em 2 meses. Com o mesmo hábito do café da manhã, só pão diferente. Ele me disse que pela primeira vez em anos o café da manhã não deixava aquela sensação de pesadez e sonolência 1 hora depois. Isso não aparece em nenhum exame, mas é exatamente o que acontece quando o açúcar entra devagar no lugar de entrar de uma vez. Como escolher no mercado? O primeiro ingrediente tem que dizer farinha de centeio integral ou grão inteiro de centeio. Se aparecer farinha de trigo nos 3 primeiros ingredientes, esse pão leva centeio como ingrediente cosmético. Não serve. Procure as variedades mais escuras e mais densas. Quanto mais escuro e mais compacto, mais grão integral contém. Um bom pão de centeio pesa mais do que parece. Se você pega ele e está leve como pão de forma comum, provavelmente não é o que você está procurando. E o quinto e último pão da nossa lista é aquele que mais expectativa gera quando eu anuncio. E também o que mais decepciona à primeira vista, porque meus pacientes dizem que parece mais um bolo do que uma fatia de pão. E então eu peço para que experimentem. E depois mostro os números no glicosímetro 2 horas depois. E a conversa muda completamente. O pão de aveia. O pão branco tem índice glicêmico de 75, o integral verdadeiro tem 51, o centeio tem 41, o pão de aveia bem feito tem índice glicêmico de 40. Mas isso não é o que o torna especial. A aveia tem o maior conteúdo de beta-glucana de todos os grãos conhecidos. Quando chega ao seu intestino, ela forma um gel tão espesso e viscoso que literalmente aprisiona os carboidratos que você acabou de comer e os libera para a corrente sanguínea em gotejamento durante 2 a 3 horas. Não em minutos, em horas. Seu pâncreas não recebe nenhum sinal de urgência. Sua glicose sobe devagar, se mantém estável e cai sozinha sem precisar de um pico de insulina. E tem algo mais que quase ninguém menciona quando fala do pão de aveia. Ele é cardioprotetor. O risco cardiovascular no diabetes tipo 2 é 2 vezes maior do que na população geral. A beta-glucana da aveia reduz o colesterol LDL clinicamente.
Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition mostrou que consumir aveia diariamente durante 8 semanas reduziu o colesterol LDL em 7% e melhorou a sensibilidade à insulina em 18%. Com o mesmo pão do café da manhã, você controla a glicose e protege o coração ao mesmo tempo. Atendi uma paciente chamada Joana, 62 anos, com glicose pós-refeição de 203 depois do café da manhã e colesterol LDL de 148, os dois números em zona de risco. Ela tomava medicação para a glicose, mas ninguém tinha conversado com ela sobre o pão. Mudamos o pão branco do café da manhã por pão de aveia caseiro. Só isso. Em 60 dias, a glicose pós-refeição tinha caído para 163, 40 pontos a menos. O colesterol LDL tinha caído para 128, 20 pontos a menos. Com o mesmo hábito do café da manhã, só pão diferente. Ela me disse que o que mais a surpreendeu não foram os números. Foi que pela primeira vez em anos ela chegava ao almoço sem fome, sem vontade de comer besteira, sem aquela necessidade urgente de comer algo doce às 3 da tarde. Isso é exatamente o que a beta-glucana faz quando funciona bem. Te sacia por horas e te mantém estável sem que o corpo precise te pedir nada. Como comer? Uma fatia tostada com meio abacate amassado e uma colher de sopa de sementes de chia por cima. A gordura do abacate, os ômega 3 da chia e a beta-glucana da aveia formam uma barreira tripla contra os picos de glicose. O índice glicêmico dessa combinação completa cai para aproximadamente 25. É o café da manhã mais protetor de toda essa lista. Como escolher no supermercado? O primeiro ingrediente tem que dizer aveia integral ou farinha de aveia integral. Se diz farinha de trigo enriquecida, aquele pão tem aveia como enfeite, não como base. Não serve. Sem açúcares adicionados nos primeiros 5 ingredientes, sem conservantes com nomes que você não consegue pronunciar. Quanto menos ingredientes, melhor. E se quiser fazer em casa, 250 gramas de aveia integral moída, 150 gramas de farinha de trigo integral, 7 gemas de fermento seco, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de azeite e 220 ml de água morna. Mistura tudo, deixa descansar tampado por 40 minutos, leva ao forno a 190 graus por 35 minutos. Pão caseiro de aveia sem nada oculto, com controle total de cada ingrediente. Bem, você tem 5 pães, tem os números, tem as combinações. Agora vem a parte mais importante de todo esse vídeo. O que você faz amanhã de manhã com tudo isso? Porque informação sem ação não muda nenhum número em nenhum glicosímetro. Essa semana, uma única coisa. Quando você for ao mercado, leia o rótulo do pão que você normalmente compra. Só isso. Leia o primeiro ingrediente. Se diz farinha de trigo, farinha enriquecida ou qualquer variante sem a palavra integral na frente, aquele pão está trabalhando contra você, mesmo que esteja no seu café da manhã há anos. E escolha um dos 5 que vimos hoje. Só um. O que mais te convenceu, o que estiver mais perto, o que mais se parecer com o pão que você sente falta. Você não precisa começar com os 5 de uma vez. Precisa começar com 1. E lembra da regra de ouro: nunca coma pão sozinho. O pão sozinho, mesmo que seja de quinoa, de linhaça, de centeio ou de aveia, sempre impacta mais na glicose do que o pão acompanhado de proteína e gordura saudável. Cada vez que comer pão, adicione um desses 3 elementos: ovo, abacate, queijo natural sem processamento. Com qualquer um dos 3, o índice glicêmico da sua refeição completa cai entre 15 e 20 pontos adicionais. É a diferença entre glicose pós-refeição de 162 e de 140. O protocolo que eu proponho para meus pacientes é simples. 30 dias. Só 30 dias comendo um desses 5 pães no lugar do seu pão habitual, sem mudar mais nada ainda. E ao final desses 30 dias, meça a glicose pós-refeição 2 horas depois do café da manhã e compare com onde você estava antes. Não com nenhum número ideal, com o seu próprio número de antes.
Tenho visto pacientes reduzir entre 25 e 50 pontos na glicose pós-refeição em 30 dias apenas com essa mudança. Não é magia, é que o corpo responde rápido quando você para de agredi-lo 3 vezes por dia com carboidratos de absorção rápida. O que você vai notar antes de os números mudarem é isso: menos fome a meio da manhã, menos sonolência depois de comer, menos vontade de comer algo doce às 3 da tarde. Essas 3 sinais são a evidência de que a sua glicose está sendo mais estável, que o rio está fluindo tranquilo em vez de transbordar. Quando esses 3 sinais aparecem, os números vêm sozinhos depois. Antes de fechar esse vídeo, escreve aqui nos comentários qual dos 5 pães você vai experimentar primeiro. Só um, o que mais chamou sua atenção. Esse compromisso que você faz nos comentários, mesmo que seja com uma única palavra, aumenta muito a probabilidade de você realmente fazer. E se você já come algum desses pães e está funcionando, conta também, porque a sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para dar o primeiro passo. Se esse vídeo te ajudou a enxergar que você não precisava abrir mão do pão, precisava aprender a escolher o pão certo, então se inscreve no canal. Porque aqui o que a gente faz não é te dar listas de proibições. O que a gente faz é te dar a informação que o seu médico muitas vezes não tem tempo de explicar no consultório. Informação real, com números, com estudos, com histórias de pacientes que mudaram seus resultados, mudando escolhas que pareciam pequenas. Compartilha esse vídeo com alguém próximo, porque tem pessoas que ainda acreditam que precisam viver sem pão para sempre, quando na verdade só precisam conhecer o que você acabou de aprender aqui.